convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós leremos a partir do verso 14. Apocalipse, revelação, muitos associam esse livro à destruição, a pavor, a medo. O livro de Apocalipse é muito apocalíptico, caos, destruição, mas o livro de Apocalipse ele termina com novos céus e a nova terra, termina com o governo de Deus sobre todas as coisas, reinando eternamente e banindo para sempre o mal. O livro de Apocalipse nos faz fortalecer e aprofundar a nossa esperança, pois Deus ele está acima de todas as coisas, a Ele a honra e a glória, a Ele todo o louvor, porque Ele é esse Deus soberano, mas Ele está aqui conosco também, para cuidar dos seus, e Ele fez isso, a maior expressão foi Ele na cruz do Calvário. Eu amo o livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos e como é maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Agradecemos pela tua igreja, pela vida de cada um. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é a nossa maior necessidade, ó Pai. Fala-nos com a tua palavra de acordo à tua vontade, para a tua honra, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em meados do ano 60, houve um grande terremoto na Turquia e muitas cidades foram devastadas. Laodiceia foi uma delas. E o imperador de Roma ajudou todas essas cidades a se reconstruírem, só que Laodiceia se orgulhou por não precisar do subsídio do imperador de Roma, pois ela era uma cidade muito rica, de muitos recursos naturais. Por exemplo, Laodiceia fabricava as suas roupas, fábrica têxtil, e só não fabricava, exportava para vários lugares do Oriente Médio, do tempo antigo, como também ela tinha as suas cores, ela ditava as tendências, era Laodiceia Fashion Week. Assim como o pastor Julival hoje sai para a China para buscar as roupas bonitas, Laodiceia era o tempo onde as pessoas iriam buscar as roupas dos nobres, as roupas dos reis. Então, era um comércio muito grande, além de ser um grande centro bancário, onde existiam algumas transações de câmbio, de dinheiro, de ouro. Então, o comércio era muito forte. E algo também, outra característica de Laodiceia, é que ela se orgulhava da sua fabricação do pó frígio, que é o colírio para o olho, um remédio muito valoroso que ela se orgulhava de, além de criar e de reter vários lucros, um grande lucro com esse remédio, com o pó frígio. Laodiceia era uma cidade
próspera financeiramente falando. Um problema da cidade de Laodiceia eram as suas águas. As águas de Laodiceia eram águas mornas, salubres, águas que fazia mal, causava náuseas e que não servia para beber. Mas como ela era uma cidade rica, ela criou 25 quilômetros de aquedutos, onde extraía a água da cidade de Colossos, que ficava a 10 quilômetros da cidade de Laodiceia. A água de Colossos era uma água fria, uma água boa para beber. O problema é que no percurso desses 10 quilômetros, quando essa água chegava através do aqueduto, a água chegava morna, perdia algumas propriedades. Ela também extraía a água da cidade de Herápolis, que ficava a 15 quilômetros, só que a água de Herápolis era quente, águas termais, boa para a saúde. O problema, quando chegava o percurso, a distância, a trajetória, quando chegava na cidade de Laodiceia, perdia muitas propriedades e a água estava morna. Então, essa água que eles distribuíam para a cidade deveriam ser de alguma forma tratada, pois causava náusea, água morna. As pessoas vomitavam quando tomavam água de Laodiceia. Jesus Cristo, ele usa essa característica da cidade e fala: eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, dizendo à igreja de Laodiceia. Porque vocês vivem uma mentira, vocês não são nem frio, vocês não são nem quente, vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E essa mensagem ela é muito dura para a igreja. É interessante a forma como Jesus Cristo ele se apresenta a essa igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia, ao líder, ao mensageiro, ao pastor, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Há uma igreja que não é autêntica, há uma igreja que não é. Eis aqui quem és, eu sou a verdade, vocês precisam da verdade, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O estigma da cidade, o espírito da cidade tinha adentrado a igreja. Era uma igreja também que se orgulhava da sua autossuficiência material, do seu poder aquisitivo, e achando-se rica, esplêndida, Deus fala: vocês são pobres, vocês dizem que é rico e abastado, e não precisa de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vocês produzem roupas, vocês estão nu. Vocês produzem colírio, vocês estão cegos. Vocês têm um grande centro financeiro, mas és pobre. De que adianta todas essas roupas de grife caríssimas? Vocês estão nus espiritualmente. Lá em Gênesis 2, no verso 25, nós vemos o casal Adão e Eva nus. E eles não têm vergonha um do outro, não têm vergonha de Deus. Mas em Gênesis 3:7, eles se encontram nus, mas estão com vergonha e com medo de Deus. O que aconteceu entre Gênesis 2, 25, onde eles estão nus e não estão com vergonha, e Gênesis 3, 7, onde eles se encontram nus, mas agora estão com vergonha. Entre Gênesis 2, 25 e Gênesis 3, 7, aconteceu um diálogo com a serpente. Eles foram enganados com a serpente, e em Gênesis 3:1, a Bíblia diz que a serpente é astuta, a serpente é sagaz. E a raiz para essa palavra sagaz é da mesma raiz da palavra nu.
Então a serpente é nua, sagaz, ela foi amaldiçoada e ela arrastava sobre a terra. E por causa do erro de ser enganado por essa serpente, Adão e Eva, eles foram perdendo a imagem e semelhança de Deus, autêntica e completa, e se tornou nus, foram sendo asserpentizados. A maldição foi da serpente, foi arrastar sobre a terra, sobre o pó. O homem ele foi expulso e cada vez mais materializado as coisas da terra, do pó, porque o homem também veio do pó. É interessante lá em Colossenses, quando Deus nos exorta a pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. E mais impressionante ainda é em Filipenses 3, quando diz sobre os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, o destino dele é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, são asserpentizados. Nós vemos uma igreja de Laodiceia completamente serpentizada, pensando apenas nas coisas materiais da terra, nas coisas desse mundo. E por tornar tão insensível as coisas espirituais, ela se empobreceu espiritualmente e foi exortada por Deus. Olha, você, igreja de Laodiceia, não és nem quente nem frio, você és morna. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas eis um conselho aqui a essa igreja, a igreja de Laodiceia. Esse foi um conselho às 7 igrejas, são mensagem às 7 igrejas. 7 é o número da perfeição, da totalidade. Foram 7 igrejas históricas da época, mas são a todas as igrejas durante todas as histórias. Foi uma mensagem para a Laodiceia, é uma mensagem para a igreja atual, inclusive é a mensagem para nós também, Igreja Batista Boa Vista. Pois é a palavra de Deus: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não vejas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu aconselho que compre ouro refinado. O apóstolo Pedro, fazendo uma referência à nossa fé, ele fala que é mais valoroso do que o ouro refinado. Compre para si vestes puras, ou seja, santifique as suas vestes pelo sangue do Cordeiro, e colírio para os seus olhos, para enxergares. Jesus Cristo, Ele nos enviou o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade. Jesus Cristo chega a essa igreja: já que o de vocês é comprarem, é adquirirem com dinheiro, eis aqui. Jesus Cristo se coloca como um mascate em um comércio e fala: eu vou vender para vocês aquilo que realmente importa, aquilo que é realmente essencial. Vocês perderam a fé, vocês perderam a santificação, vocês entristeceram o Espírito Santo, comprem de mim. Na verdade, amados irmãos, tudo isso aqui é de graça, pois foi pago na cruz do Calvário, a fé, a salvação e o Consolador, o iluminador das nossas almas, que é o Espírito Santo. É uma exortação dura àquela igreja, só que o nosso Deus, Ele repreende, Ele ensina, Ele disciplina todos aqueles a quem Ele ama. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Às vezes é necessário uma palavra para arrombar, uma palavra forte, para arrombar a estupidez. Alguém que tenha coragem, mas por amor, para livrá-lo da situação de perigo, de caos, de perdição, de cegueira espiritual e de nudez. E no verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está chamando a sua igreja para a comunhão.
No Oriente Médio, nesse contexto, as pessoas não batiam a porta quando iam fazer visita a uma casa de um amigo, de um parente. Eles chegavam à porta da casa e batiam palmo, chamava a pessoa. Bater a porta naquela época era um sinal de urgência, alguma coisa muito grave tinha acontecido. E Jesus Cristo usa a expressão bater a porta, porque era a maior necessidade, é urgente, é essencial ter comunhão com Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não só bate palma, não só chama a igreja de Laodiceia, mas Ele bate a porta. É urgente vocês virem desfrutarem da minha comunhão, de terem comunhão. E se vocês forem sensíveis, se arrependerem, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos nos banquetear. Porque Jesus Cristo, Ele além de entrar, Ele patrocina todo o banquete. E é claro que esse verso, esse texto pode ser aplicado também ao pecador que Jesus Cristo chama ao arrependimento. Aquele que arrepende, que ouve a voz, tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo e desfrutará dessa comunhão para toda a eternidade. Mas na nossa transitoriedade, na nossa passagem pela terra, a maior urgência é conhecer Jesus Cristo, é ter comunhão com Jesus Cristo, e todos os dias Ele está batendo a porta. Porque a nossa casa ela pode estar cheia de muitas outras coisas supérfluas. As nossas mentes com barulhos que atrapalham essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos nos esvaziar desses barulhos para ouvi-lo, para ter comunhão com Ele, para banquetear. E ao vencedor dar-lhe e assentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que privilégio magnífico, que graça maravilhosa! Além de ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, assentaremos no trono juntamente com Jesus Cristo, como Ele está sentado no trono junto ao Pai. Irmãos, que os nossos olhos possam ser desvendados para ver a maravilha que está diante de nós. É Apocalipse, é revelação, é Deus conosco, é Deus presente, chamando-nos, exortando-nos a ter comunhão com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos fazer muitas considerações, veremos apenas algumas considerações do livro de Apocalipse, para concluirmos. A igreja era rica, mas sem o brilho de Jesus Cristo. Era rica materialmente, mas sem o brilho do Senhor Jesus Cristo. Um colega me disse que ele foi pregar em uma igreja, e o pastor o chamou e começou a mostrar a escadaria da igreja. Olha só, esse mármore custou não sei quantos mil, esse corrimão de inox custou também não sei quantos mil, e foi falando, as bancadas cochoadas, isso custou tanto. Uma igreja rica, mas ele disse que ele queria ouvir os crentes dessa igreja estar firmes, são doutrinados na palavra. A igreja está proclamando o Evangelho. Essa era a igreja de Laodiceia, sem o brilho do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou para ser luz. Só seremos luz quando temos comunhão com a luz. Algumas pessoas medem sua espiritualidade pela condição financeira, e não é. A igreja de Laodiceia era rica, mas era pobre espiritualmente falando. Isso não quer dizer também, nós não podemos medir também a nossa condição espiritual pela pobreza, nenhum nem outro. Existem ricos que são ricos espiritualmente, existem ricos que são pobres espiritualmente, existem muitos pobres que são pobres espiritualmente também, mas existem pobres que são ricos espiritualmente. Nós não podemos medir a nossa espiritualidade pelas condições financeiras. O que está acontecendo? Deus não me deu aquilo, Deus não me deu isso.
Será que Deus não está me abençoando? Não, amados irmãos, Deus já nos abençoou completamente. Tudo que vem de Deus é graça, Ele nos abençoa sempre. Autossuficiência e autossatisfação são irritantes para Deus. Era uma igreja autossuficiente, que auto se satisfazia. São coisas irritantes para Deus porque não é. Ninguém é autossuficiente, só existe um que é autossuficiente. Só existe aquele que diz: eu sou o que sou. E nós não somos autossuficientes, nós somos completamente dependentes de Deus, que é autossuficiente. E afirmar a nossa autossuficiência é loucura e é mentira, porque nós não somos. Nós somos dependentes de Deus, e Ele sim é autossuficiente. Palavras duras não implicam em falta de amor. A palavra foi dura para aquela igreja, mas isso não quer dizer que essa palavra foi dura, desvinculada de amor. Jesus Cristo, Ele foi duro, Ele precisou ser duro por causa do seu amor, para aquela igreja abrir os seus olhos espiritual, para aquela igreja vestir com as vestes da justiça, com as vestes brancas lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, para que aquela igreja ela pudesse adquirir o ouro refinado da verdadeira fé, que é a sua fé acesa, viva. E Jesus nos convida a uma comunhão íntima, assim como Ele convidou essa igreja de Laodiceia, Ele nos convida para essa comunhão. E a melhor coisa que existe, amados irmãos, é ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Desfrutaremos dessa comunhão eternamente, mas começaremos a desfrutar agora. Cada dia, amanhã, no seu trabalho, na sua casa, chame Jesus Cristo, abra a porta, deixe Ele entrar, desfrute dessa comunhão. E um dia teremos comunhão com Jesus Cristo eternamente, junto ao trono do Pai. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados?